Olá, amigo internauta! Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Hoje falando de previsões de Helena Blavatsky que ainda não se concretizaram. Vamos saber quais são essas? Antes também vou falar um pouquinho quem foi ela, né? Para vocês saberem um pouco mais. Bem resumidamente, eu não vou fazer um vídeo só falando sobre ela, mas vou falar um pouco dela para vocês e sobre essas tais previsões que ainda não se concretizaram. Eu sou o ufólogo Renato Mota, aqui do canal Ufologia e Mistérios. Muito obrigado para você que está seguindo o canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho. Fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. Aqui temos ufologia científica, ufologia espiritualista, mistérios do universo, mistérios da humanidade, conhecimentos da transição planetária e notícias sempre atualizadas. E lembrando que na descrição, não só desse vídeo, como todos os outros vídeos aqui do canal, tem um link para vocês fazerem as videoaulas e baixar a apostila em PDF do módulo 1, do nível 1, totalmente gratuito. Isso mesmo, um presente para você aqui do canal Ufologia e Mistérios. E enviando as respostas, eu envio uma declaração de conclusão do curso. Depois vocês podem saber como continuar o curso, que o nível 1 são 5 módulos, tá bom? Muito obrigado às pessoas que vêm adquirindo, legal, tem gente comprando o módulo inteiro, todos os módulos. Nossa, eu fico muito feliz. A repercussão está sendo muito boa. Eu agradeço muito de coração a todos vocês, a todas vocês que estão aí acompanhando o meu trabalho. Antes então de falar sobre essas previsões, eu vou falar um pouco, bem resumido, tá? Porque eu vou fazer um vídeo só sobre ela. Quem foi Helena, então? Helena Blavatsky. Helena Blavatsky é... aqui. Mais conhecida como Helena Blavatsky, né? Que ali tem ou também Madame Blavatsky. Foi uma política e escritora russa, responsável pela sistematização da moderna teosofia e cofundadora da Sociedade Teológica. Ela viveu no Império... aqui, isso, é que eu tô procurando ver a data que eu não estou achando. Mas assim, personalidade complexa, dinâmica e independente. Desde pequena, Helena Blavatsky, ou Madame Blavatsky, né, como alguns conhecem, mostrou possuir um caráter forte e dons psíquicos incomuns. E logo, em torno dela, se formou um folclore doméstico. Imediatamente, após seu casamento frustrado, deixou o esposo e partiu para um longo período de viagens por todo o mundo em busca de conhecimento filosófico, espiritual e esotérico. E neste intervalo alegou ter passado por inúmeras experiências fantásticas, entrado em contato com vários mestres de sabedoria, olha que interessante, hein? Ou Mahatmas, e deles recebido na condição de discípula um treinamento especial para desenvolver os seus dons, né, os seus poderes paranormais de forma controlada, a fim de que pudesse servi-los como instrumento para instrução do mundo ocidental. Ela, a partir de 1873, iniciou sua carreira pública nos Estados Unidos e em pouco tempo se tornou uma figura tão celebrada quanto polêmica. Exibiu seus dons psíquicos para grandes números de pessoas, deslumbrando muitos e despertando ceticismos em outros, como acontece sempre, né? Que não raro acusavam-a de fraudes, muitas vezes com algumas evidências. Isso de acordo aqui com a matéria, tá bom? Como eu falei para vocês, vou fazer um vídeo ainda só falando sobre ela. É só apenas um resumo para vocês saberem um pouco quem foi ela. Eu quero falar um pouco também aqui para vocês dos dons, das coisas que ela fazia. Ela se mudou depois para a Índia, teve uns casos muito famosos que eu ainda vou falar para vocês no vídeo que eu fizer só sobre ela. Vou falar um pouco sobre a personalidade dela. Olha, Helena Blavatsky foi descrita por seus contemporâneos em extremos de admiração e de desprezo, embora fosse uma figura fascinante para todos, pelo menos no que diz respeito ao seu carisma, inteligência e vivacidade pessoal, onde não estava ausente um grande senso de humor que se expressava de maneira mais cômica quando falava mal de si mesma e levava às gargalhadas os seus amigos. Seu comportamento nada tinha de previsível ou polido, pois estava longe das convenções sociais. Era dramática, impulsiva e propensa a dar escândalos. A opinião alheia lhe era indiferente.
mas não era snob, ela não era uma pessoa snob. O seu psiquismo e os métodos de trabalho, falando um pouco da parte de mediunidade dela, como eu falei para vocês, hoje, bem resumido para falar das previsões, mas farei um vídeo só falando sobre ela. Madame Blavatsky diz que escreveu tanto Isis sem véu, quanto a doutrina secreta, com a ajuda dos Mahatmas, que muitas vezes transferiram suas consciências e os seus conhecimentos para o seu corpo físico, em um processo chamado Tulku. Esse processo tem sido comumente difundido como mediunidade de transe. Mas tem várias diferenças importantes, embora sejam muito semelhantes em aparência. O médium comum, usualmente, possui um psiquismo passivo e fica à mercê, de qualquer influência do mundo invisível que esteja ao seu redor, sendo, entre aspas, possuído, às vezes, independentemente de sua escolha, sem manter maior controle sobre o fenômeno e muitas vezes não permanecendo sequer consciente enquanto este se desenrola, não lembrando de nada após encerrado. Já quem recebe o Tulku deve ser passado por um treinamento especial, onde a sua vontade própria é fortalecida e suas capacidades psíquicas são disciplinadas. É um método voluntário, é um mediador voluntário, ativo e não passivo, e permanece consciente e colaborante, guardando as suas memórias completas de tudo antes, durante e depois da transmissão da mensagem. Mas isso, como cita aí a parte dos médiuns, da parte da espiritualidade, isso aí também vai de treinamento, viu? É lógico que tem espíritos, eu como médium falo isso, que se nós realmente entrarmos naquele transe mais profundo, realmente nós vamos se lembrar, se lembra. Eu pelo menos me lembro. O que não consegue é ter um controle, tem um controle, mas aquilo desenvolve, aquela mensagem vai indo como se você aparentemente não tivesse um controle, mas é como se você fosse ali um aparelho fonógrafo, Você está transmitindo a mensagem, como se você estivesse paralisado e tivesse aquela mensagem sendo transmitida. Em alguns momentos eu não lembro das coisas que dependendo do transe, for muito intenso. É bem difícil. Eu até consigo lembrar, apesar de no momento as mensagens vão vindo, eu falo conforme vem vindo, eu vou falando, Mas não que eu perca o controle. Não, se eu quiser interromper, é só eu me concentrar e eu perco a conexão e a mensagem é encerrada. Eu digo assim, eu como médium, falando aqui, meu ponto de vista em relação a isso. Eu vou escrever aqui, um trecho, deixa eu ver se eu acho aqui, Aqui, segundo seu relato, através dos meios paranormais, seus mestres lhe indicavam uma vasta bibliografia de obras antigas e modernas, a qual ela nunca teve acesso fisicamente. Olha que incrível, hein? Olcott e outros de seus colaboradores, às vezes eram solicitados a consultar as bibliotecas públicas em busca de fontes. Mas estas, como Olcott e seus editores, os Keightley, referiram a que ela ofereceu em seus escritos. Na maior parte das vezes, apenas ela via esses livros com sua clara evidência. Mas, em 2 casos, Olcott disse que eles se materializaram para consulta. Após isso, os volumes desapareceram. Sua própria descrição dos métodos que ela usava em cartas a amigos e familiares é de grande interesse. Olha, tem trechos que eu estarei falando para vocês também. Um pouquinho aqui de outros fenômenos, por exemplo, os fenômenos paranormais que produziu ao longo de toda a sua vida foram testemunhados por inúmeras pessoas e se manifestavam em uma imensa variedade de formas. Perguntada por um repórter em Nova York o motivo de ela produzi-los, ela disse que era uma das maneiras de provar a realidade do mundo espiritual e a existência dos espíritos. Seu próprio pai era cético sobre os seus poderes, até que ela o convenceu, adivinhando o nome de um antigo soldado que somente ele conhecia. Produzia sons variados e músicas sem auxílios de nenhum instrumento. Podia saber o que diziam ou pensavam as pessoas a quilômetros de distância. Super sensitiva, Muitas vezes previu o futuro. Isso que eu vou falar para vocês de algumas
profecias dela aqui logo na sequência. Aguarde aí, fiquem aí. É que não teria como falar sem vocês conhecerem, pelo menos resumidamente, um pouco a trajetória da Madame Blavatsky. Ela era capaz de materializar objetos, vários às vezes dava até de presente, e de alterar as propriedades físicas de objetos pré-existentes, como quando, numa certa reunião, com um grande número de familiares e amigos, fez uma mesa pequena se tornar tão pesada que ninguém conseguia movê-la. Poderia materializar desenhos sobre painéis em branco, no chamado processos de precipitação. Descobriu a localização de pessoas desaparecidas. Fez curas inexplicáveis pela ciência desde até então. Olha que fascinante, né? E evitava até objetos. Fazia aparecerem cenas e figuras em espelhos. Fazia personagens de pinturas parecerem vivos e se mover. E outros fenômenos que aconteciam ao seu redor. Nossa, eu ainda vou fazer um vídeo sobre ela, hein, falando completo sobre ela. Então isso é um pouco, aí, resumidamente, quem foi Madame Blavatsky. Um pouquinho, um resumo, eu vou falar tudo sobre ela para vocês, tudo. Aguardem, vocês vão conhecer Madame Blavatsky mais a fundo. Falando então um pouco das previsões de Helena Blavatsky, Madame Blavatsky, que ainda não se concretizaram. As obras de Helena Blavatsky, uma filósofa religiosa com talento de vidente, ainda são de tão grande interesse para os leitores que amam misticismo. Eu gosto muito de Helena Blavatsky, eu conheci ela através da Vanessa do Mundo, canal Mundo de Regeneração, gosto muito, realmente gosto muito da história de vida dela, dos dons que ela tinha, realmente fascinante, viu? A vidente russa previu em seus livros muitas descobertas científicas feitas posteriormente. Ela também escreveu sobre ultrassom, DNA, fótons e muitas outras coisas. Licença, por causa de falar, fica até com a boca seca, né? De tanto ficar gravando, né? Mas estamos aí. Tomar uma aguinha já era. Por exemplo, foi Madame Blavatsky a primeira a descrever a estrutura do universo, olha, chamado de essência pulsante incognoscível. Posteriormente, o brilhante físico Stephen Hawking fez a descoberta de que o universo pulsa e se contrai e se expande constantemente. Ou seja, Madame Blavatsky já tinha falado desse conceito. Olha. No entanto, algumas das profecias do vidente ainda não se cumpriram. Em 1888, em seu livro A Doutrina Secreta, foi publicado no qual Blavatsky previu certos eventos em um futuro distante. Por exemplo, ela previu com o tempo uma pessoa será mais alta, mas menos material. Além disso, em sua obra Isis Sem Véu, ela escreveu sobre a civilização da Atlântida, observando que os antigos deuses foram para a água. Ela também previu que a Europa Ocidental e a Grã-Bretanha logo estariam debaixo d'água. Madame Blavatsky também escreveu que uma nova raça nasceria, que teria a mesma aparência, mas se tornaria mais espiritual. Poderia estar falando aí, de repente, do processo para o mundo de regeneração, dessa transição planetária que nós estamos falando. Eu fiz uma live ontem aqui no canal, falando sobre a pluralidade dos mundos e a ciência, e falo um pouco disso dos mundos, né? Conforme a evolução dos mundos, menos material vai ficando. Então, quanto mais evoluído o mundo, menos físico é o corpo daquele espírito que encarnou naquele corpo, né? Ou seja, o corpo físico aqui, nossa, é bem denso. O corpo físico dos seres que vivem em Saturno é mais sutil. Dos que vivem em Júpiter, mais sutil. São categorias de mundos diferentes. E, então, são estilos de mundos diferentes. Evoluções diferentes. Então, poderia, de repente, ela poderia estar falando disso, por que não, né? A vidente também escreveu sobre as mudanças climáticas e também argumentou que, em vezes do fim do mundo, haveria uma mudança significativa dos polos do planeta. Ela também afirmou que o pensamento é material e escreveu sobre os milagres descritos pelo guru indiano Sai Baba. Além disso, ela previu que em breve especialistas científicos serão capazes de provar a existência de um mundo inatingível, explicar fenômenos anômalos
e não mais considerarão correta a teoria da existência das leis atuais que regem o universo. Poderia estar falando de física quântica também, hein? Olha, ela questionou publicamente as teorias do próprio Newton, em particular a força da gravidade. Ela também falou sobre a existência de alienígenas e argumentou que em breve os avanços científicos serão de tal ordem que nos permitirão nos comunicar com eles. De acordo com a sua descrição, os alienígenas podem vir ao nosso mundo por meio de mundos paralelos. Olha quantas profecias realmente incríveis de Madame Blavatsky. De acordo com ela também, conseguiu obter um conhecimento da existência deste mundo a partir de uma irmandade secreta. Seus membros mantiveram manuscritos antigos sobre os segredos do universo, desde a época do imperador Akbar, na Índia. Uma religião difundida no meio pré-histórico e antigo, a doutrina secreta foi a religião mais difundida. A evidência da sua prevalência está até hoje em bibliotecas e santuários secretos que pertencem à fraternidade oculta, em que Madame Blavatsky argumentou em seu livro. Isso está no portal OVNI hoje e também no site SoulX, também falando um pouco sobre Madame Blavatsky. Você já conhecia Madame Blavatsky, essa russa vidente com poderes psíquicos, poderes paranormais, que falou de tantas coisas incríveis? Se você não conhecia, soube um pouco mais e soube um pouco das profecias dela também. Estarei fazendo um vídeo falando exclusivamente só sobre a história de Madame Blavatsky aqui, que é realmente uma figura realmente intrigante, impressionante, um ser muito evoluído que veio aqui no nosso planeta também deixar uma mensagem, uns conhecimentos fantásticos para a humanidade. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, ative o sininho, deixe nos comentários o que você acha aí de Madame Blavatsky. Blavatsky. O que você acha dela? O que você acha dessas profecias? Deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários do vídeo também, não só no chat. Vai no comentário do vídeo, quando acaba o vídeo, vai lá, deixa no comentário também. Aproveita e deixa a cidade, o estado de onde você está falando, tá bom? Deixa o seu joinha, na descrição tem lá como você ajudar o canal a crescer cada vez mais, contribuindo até através do PicPay com qualquer valor. Muito obrigado mesmo, e o curso gratuito do módulo 1 de ufologia para você. Gratidão, e como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além.